Então, galera, hoje eu vou falar aqui do robô Shortfall ou Implementation Shortfall. Eu estou aqui no manual do fabricante, aqui na Plug and Trade, PNT. E aí, olha esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Antes de tudo, vamos definir aqui o que é o Shortfall. O Implementation Shortfall, déficit de implementação, ou seja, um algoritmo para executar grandes lotes. Imagina aí a situação de um fundo de investimento que opera pesado, um banco que opera pesado, e ele quer diminuir o déficit dele de implementação usando esse algoritmo. Então, o que seria o déficit de implementação? Seria a diferença de preço que ele executou a ordem ao longo do dia, visto que ele não vai conseguir executar essa ordem, né, num único preço, porque a ordem é muito grande. Vamos lá, 100 quilos, 1000 quilos ali, né, 10, 20 milhões de reais de uma ação, por exemplo, Petro 4, ele não vai conseguir no único preço. Então, a diferença entre o preço que ele executou, o preço médio dele executado e o preço do mercado naquele dia é o déficit dele, e ele tenta diminuir isso fracionando em faixas de volume o quanto que ele vai colocar a ordem através desse robô chamado Shortfall. Então, aqui é o exemplo do manual de instruções, é bem pequenininho, mas eu vou te explicar aqui na plataforma, exatamente campo por campo, como que ele funciona para você entender quando você estiver operando lá no mercado, fazendo seu day trade, tape reading, você conseguir identificar esse robô funcionando. Você vai digitar aqui o ativo, a quantidade ou o volume financeiro. Então, eu quero comprar 10 mil unidades, ou por exemplo 100 mil unidades, seria aqui um volume financeiro de 3 milhões de reais. Né? Vamos trazer para a realidade aqui 10 quilos aqui, ou até mesmo, sei lá, vamos lá, 3 quilos de ações. Mais ou menos ali 90 mil reais. Mas vamos botar aqui um pouquinho mais, que é só um exemplo aqui. Um lote de um institucional, por exemplo, 3 milhões de reais seria até mais, 30 milhões de reais seria um lote de um institucional. Então, vamos lá. Como que ele vai fazer? Aqui, quantidade ignorada no book é para ele não ser manipulado por outro robô que ficar pregoando ordens de 100 para chamar fila. O intervalo de 5 segundos para poder não ter uma frequência muito grande de substituição de ordens, e o alerta de substituição para quando chegar a 1000 ser alertado para falar, opa, melhor parar esse robô porque pode tomar uma chamada da bolsa. Ignorar trades acima de uma quantidade específica. Então, se tiver um trade isolado, uma boletada muito grande, ele ignorar para não ir atrás ali de um volume maquiado. E aqui a gente pode, já começar a preencher as condições. Elas vêm aqui em branco, eu preenchi aqui igual está ali no manual de instruções, não que isso seja uma regra, mas se está ali é porque é assim que normalmente é utilizado, Só, por exemplo, pensa, se eles criaram essa regra é porque existe a necessidade, um problema real de um operador de mercado que precisa executar faixas de volume diferentes de acordo com que critério? Aí eu te mostro aqui, os afastamentos em relação ao fechamento do dia anterior, ou seja, o grande investidor, o investidor institucional que opera 100 milhões, quer ver, deixa eu pegar um gráfico aqui, vocês vão entender melhor isso. Um gráfico do saldo dos institucionais, dos grandes players. A gente vai olhar esse gráfico aqui, Olha aqui o branco é o preço da ação. Vamos pegar, por exemplo, aqui o gráfico da XP ou do Credit Suisse, A linha azul é o saldo, preço médio do Credit Suisse. Ele foi acompanhando na hora que o preço estava subindo, o médio dele subiu um pouco, chegou a subir acima do VWAP. Depois o preço da ação caiu bastante, essa linha branca, e o preço médio dele não caiu tanto. Ou seja, ele não se influenciou, o preço médio dele não desceu tanto. Ele foi fracionando o volume dele ao longo dali do dia, até o presente momento, e ele está numa situação de lucro aqui. Então, no dia de hoje, todo mundo que está vendido aqui com médio acima do VWAP está lucrando, e alguns estão lucrando também com médio, por exemplo, ali um pouquinho abaixo do VWAP, que é o caso aqui da Merrill Lynch e da Agora. E aí olha o tamanho dos lotes, por exemplo, do Credit Suisse, 13 milhões de reais, é um lote de 462 mil unidades, ou como a gente fala, 462 quilos, um lote de 700 quilos da XP, 22 milhões de reais. E claro, isso aí somando tudo, todos os clientes, a gente sabe que XP é um cliente
é uma corretora com perfil de cliente de varejo, tem milhares de clientes, mas não é o caso do Credit Suisse, que tem poucos clientes e grandes institucionais. Por exemplo, o caso do UBS, olha a execução do preço médio dele, muito perto do VWAP também, né, com um lote aqui de 13 milhões de reais. Né. Um outro institucional que a gente pode falar aqui é o Bradesco, tem cliente pessoa física, mas na bolsa é mais a tesouraria do Bradesco. A gente tem aqui o caso da Merrill Lynch, que é mais perfil institucional. A gente tem aqui o caso do Citigroup também, JP Morgan e até mesmo do BTG, que apesar de ter muitos clientes pessoa física, opera mais institucional também. Então, resumo da ópera, o institucional ele vai trabalhando o preço médio dele em diferentes faixas de volume. Né? Entre outros robôs, eles usam também, né, os mais utilizados são o robô VWAP, o TWAP e o Shortfall, que é o Implementation Shortfall ou Volume Participation, também bastante utilizado. E aqui nesse exemplo tem 5 faixas de volume diferentes, ou seja, se o preço abrir abaixo do fechamento do dia anterior, quando você digita P4 aqui, ele já puxa automaticamente. E aí colocar 10% do volume ali, né, da sua ordem, não é o volume negociado ali. Por isso que o Shortfall é diferente do Volume Participation. O Volume Participation, você vai definir o quanto você... o volume do mercado foi, sei lá, 1 bi. Eu quero participar de 0,05%. Então vai dar uma quantidade lá. Quero participar de 1%. É diferente. O Shortfall, você com o seu volume, ou seja, desses 3 milhões aqui, eu quero entrar em 10% ali. Se o preço abrir ali abaixo do preço de ontem. Se o preço abrir... e ficar 0,5% acima, né, hoje, toda vez que, enquanto tiver 0,5%, eu vou executando até 25% do volume que eu tenho para executar no dia. E se ele subir mais, eu vou executar mais 30%, se ele subir ali entre 0,5% e 1%. E se ele ficar entre 1% e 1,5% de alta, vou executar mais 25% do volume. E se ele subir 2%, eu vou ter executado todo aqui o percentual que eu tinha gasto nos últimos 10% finais. Então isso é um robô Shortfall, onde o grande institucional que vai girar ali 1, 2, 5, 10 milhões de reais no dia, ele vai implementando seus lotes, seja na compra ou na venda, dependendo da estratégia dele, de acordo com o afastamento, ou seja, o quanto o preço está se distanciando em relação ao fechamento do dia anterior. E essa dica é muito grande porque acabam sendo regiões de suporte e resistência. O preço caiu, chegou a 0,5%, pode dar uma paradinha, porque vai entrar um fluxo de robô ali. Chegou a 1%, vai entrar um fluxo de robô ali. Chegou a 2%, vai entrar um fluxo de robô. Chegou a 3%, vai entrar um fluxo de robô. Então, essas faixas de variação em relação ao fechamento anterior, faixa de variação em relação ao VWAP, são muito importantes, e até mesmo também em relação à abertura do dia. Pega essa dica, deixa aqui seu comentário, seu like, compartilha esse vídeo no grupo de estudo dos traders e fique de olho que vai começar aí a semana dos lucros diários, onde eu vou falar dos robôs que eu utilizo para fazer a estratégia de market maker, que é a estratégia mais utilizada pelos grandes bancos que fazem dinheiro no mercado. E eu faço de 50 a 500 reais por dia, você vai poder fazer também copiando esses grandes bancos. Te vejo lá, até o próximo conteúdo. Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.